E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui à nossa entrevista maravilhosa aí com a lenda viva, Jovino Costa, 8,7 aninhos, mais de 60 de profissão, né, Jovino? Exato. Eu gostaria que você se apresentasse e dissesse onde você nasceu. Cidade de Rio Pardo, estado de Minas, no ano de 1937. Poxa, beleza. Como foi o teu início na profissão de ortesista-protesista? Na época do auge da poliomielite, Santa Casa estava... Isso foi ano? Que ano? 58. 58, tá. Isso. Santa Casa estava necessitando de técnicos para órteses e estava com dificuldade de encontrar. Então eles resolveram fazer um recrutamento de jovens para futuros funcionários de Santa Casa. Aqui, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Exato. E aí você se candidatou? Aí tinha um alto funcionário lá, e ele conversou comigo sobre isso e tal. E eu estudei Senai, mecânica do Senai, e ele me perguntou se eu tinha interesse. Eu fui lá ver o que era, e me agradou muito porque eu tenho facilidade para trabalhos manuais. Aí nós estávamos lá em 10, dos 10 passaram 4, um dos 4 eu. E aí começou a trabalhar na Santa Casa. E aí me registraram, trabalhei na Santa Casa há 4 anos. E qual foi o primeiro trabalho dentro da oficina que te deram para fazer? Parafuso. Fazer o parafuso aonde? Já tinha um equipamento. Um torno. Um torno. Pessoal, Torno mecânico. então só para vocês verem. Hoje você pega o telefone e você encomenda, entra na internet e encomenda parafuso. Imagina, tinha que fazer o parafuso no torno, que você hoje, dentro da ortopedia técnica, isso não existe mais. Então olha só a dificuldade. Aí te deram a missão de fazer parafuso. Eu fiz lá uma quantidade razoável e aí parti para outro segmento, por exemplo, soldar. Soldar? Soldar o quê? Os aparelhos eram soldados. Né? Pessoal, hoje você pega o telefone de novo e encomenda o kit completo. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Encomenda um kitzinho de um tutor longo, tudo prontinho aqui. Você só precisa ajustar ele, né, com mordilhão e tal. Mas isso aqui, antigamente, era forjado. Coisa de louco, é isso mesmo, eu vou te mostrar. Esse aparelho, e o duro é que eles duram, gente. Quantos anos tem esse aparelho aqui? Mais ou menos 12 anos. Isso não tem muito. Que ainda está bom, né? Na verdade, tem 12 anos, eu tô achando até pouco demais. Veio para a reforma. Quando foi o último que você forjou? Foi 19. Então, imagina, não há necessidade de forjar, mas ele continuou forjando. Então, esse aparelho é inteirinho feito pela mão do homem. Qual é a grande vantagem desse aparelho, Jovino? Qual é a grande vantagem desse aparelho? Bom, quem usa esse tipo de aparelho, por isso é que eu fiz um em 2019. É um paciente que ele não se dá bem com os pré-fabricados. Não, mas por que não se dá bem? Sei lá, vendo a cabeça do indivíduo, habituou. Na verdade é assim, pessoal. A grande diferença é que esse aqui eu posso consertar tudo. Quebrou a haste aqui, no outro você troca, aqui você solda. A articulação deu jogo, aqui você solda, arruma ela, fica tudo novo. Esses aparelhos, você tem pacientes que vêm com esse aparelho depois de quanto tempo de uso? A partir 20, 30 anos? Sim. Então é isso que eu quero, 30, 40 anos usando o aparelho, só trocando o couro, tá? Então são aparelhos mais pesados, mas são coisas legais. E isso era uma coisa que o Jovino fazia naquela época, em 1958, 1960, né? No auge da polio, né? Isso. Agora, Jovino, me fala uma coisa. E prótese, como é que era? A prótese, depois de mais ou menos 1 ano e meio, 2 lá, comecei a ir para a prótese. E o que você fazia lá de prótese? Tudo era feito na oficina, a partir do pé. O pé também era feito. Sim. Pessoal, não dá para encomendar o pé. Né? Não dá para encomendar o pé. Você tinha que fazer o pé. Não existia pessagem.
Versace naquela época era uma aberração. O pé tinha que ter articulação, tornozelo e artelho. Isso era feito dentro Tudo da na ortopedia. oficina. Os encaixes eram feitos como? Em madeira, né? Não, abaixo do joelho. Em madeira também? Madeira também. E como é que você tirava o molde? Depois, mais para frente, passou a fazer em alumínio. Não, mas peraí. Você tinha o coto transtibial, você tirava a medida com fita métrica. A gente fazia um molde de gesso, Sim. mas não fazia o encaixe copiando diretamente no gesso. O gesso era só fazer uma medida. Tá. Aí o indivíduo vinha fazer a prova, você deixava aquele espaço menor, ia fresando na hora com ele assentado no banquinho. Um pedaço de madeira, você abria um furo no meio, Isso. mediante as medidas que você tinha do molde, Sim. e ia encaixando o coto do cara lá dentro. Exatamente. Meu Deus do céu. Que sofrimento para o usuário, né? É. Você não conseguia fazer uma cópia perfeita. Ah, não, era tudo manual. Tudo manual. E acima do joelho, a mesma coisa. Mesma coisa. Encaixes de madeira. Encaixe de madeira. Acima do joelho era mais fácil porque é músculo, né? É, muito mais fácil. Acomoda com Acomoda com mais facilidade. É. E os joelhos eram feitos como? A gente fazia o joelho. Depois de algum tempo surgiu uma pessoa que fazia joelhos pra gente. Em que ano foi isso? Isso foi 62. Era o Steiner. É. Maximilian Steiner. Então, nessa época de 60, o meu pai da ortopedia americana, o seu Hans, ele começou a importar alguns joelhos da Autobock na época, que eram joelhos de madeira. Através né? da Tima. Através da Tima. Não, através da Tima antes e depois ele começou a importar direto da Autobock de lá. Mas aí um brasileiro começou a fazer os joelhos de madeira com freio, que era o Steiner, é isso? Steiner, aqui do Brasil, né? Ele fazia pé também? Fazia tudo. Então aí, e que ano foi isso? Que você deixou de fazer os pés na oficina e você podia então encomendar o joelho e o pé prontos. Que ano foi isso? Década de 60. 70? 60. 60. Fim da década de 60. Final da década de 60, então, você não precisava mais fazer o joelho e o pé na oficina, os encaixes, sim, claro. Você encomendava o joelho, na época de madeira, não era modular em aço, titânio, e os pés, não existia fibra de carbono, era borracha. Você encomendava isso pronto, é isso? Sim. Mas aí continuava a fazer o encaixe em madeira. Encaixe em madeira. Agora me conta uma coisa, e os encaixes transtibiais, quando é que eles começaram a ser feitos com cartucho, com laminado? Como é que foi essa transição da madeira? Qual foi a evolução? Depois da madeira veio o quê? Entre a madeira e o laminado veio o alumínio. Ah, opa! Então você tirava o molde do paciente e como é que você fazia com que o alumínio se transformasse no encaixe? A gente fazia um encaixe em couro, Sim. forrado com uma borracha Tipo- soft, Tá, molinho, tipo EVA, tá. tipo EVA. E por cima daquilo ia o couro, e a gente ia ajustando um cartucho em alumínio, por aquele feito no corpo do indivíduo. E aquele encaixe, aquele segundo encaixe era encaixado no caso da No EVA. transtibial. Sim. Não, a gente fazia tipo um funil, né? Moldava bem lá naquele molde que saiu do indivíduo, que tinha uma pré... E colocava o alumínio em volta. Perfeito. Então fazia um recheio, que era o coto do paciente, né, com material emborrachado, e em volta dele você fazia O alumínio para dar resistência. E como é que você colocava esse alumínio em volta? Aí você tinha uma canela de alumínio, você colocava aquilo por dentro, o de dentro dava forma e preenchia os espaços. E o de forma dava estética. Entendi. Então você ia manualmente. O que você usava? Martelo? Usava o quê? Martelo. Martelo para conformar o alumínio. O alumínio era duro alumínio de quantos milímetros? 3 milímetros. 3 milímetros. E acima do joelho? Como é que era? Acima do joelho, na época que surgiu o alumínio, tínhamos irmãos ali no Jabaquara, eu esqueci o nome deles agora. Não era o
Pantera. Pantera. É. Irmãos Pantera. É. No Jabaquara, aqui em São O Paulo. especialista era um dos irmãos que era o Nelson Pantera. Sei. Então, desenvolveram lá um joelho, mandava fundir, a gente comprava. Depois de algum tempo que a gente martelava, a gente não martelava mais, já comprava pronto. Você só dava a forma, às vezes o indivíduo tinha uma perna em vários, ou coisa parecida, você dava a forma no martelo, mas vinha a peça pronta. Não, que peça que vinha pronta? Acima do joelho? Acima e abaixo do joelho. Ele já vinha um encaixe pronto? Vinha as partes prontas. E você As partes soldava uma na outra. Ah, entendi. Para conseguir a altura, né? E aí você cortava, soldava e montava. E o joelho era em quem? Alumínio? Alumínio fundido, você soldava ele embaixo na canela e em cima no colchão. E o pé? O pé a gente fazia. Fazia o pé ainda? Não, mas aí você, aí isso veio depois da madeira? Depois da madeira. Mas eu não me recordo, porque a ortopedia americana, quando eu cheguei no Brasil em 85, nós trabalhávamos com o joelho jupa e os pés já eram todos prontos. Mas o Stein não acabou com a fabricação, ele continuou fazendo paralelamente com os... Então, mesmo que a ortopedia americana continuou com a madeira, a gente nunca usou na ortopedia americana alumínio. Porque nós partimos do joelho jupa nos anos 70, 80, a gente já partiu no final dos anos 70 para a prótese modular, né? Sim, mas antes do Jupa usava do Steiner. Usava do Steiner, isso. Tá certo. Mas a gente não usou alumínio como você usou. Então você usou alumínio e depois do alumínio é que veio o modular, é isso? Depois veio o modular. Primeiro veio o joelho da Bock, que a time importava. Que joelho? De madeira? O Jupa, De madeira, era de madeira. Depois disso vieram as peças de alumínio. Não. Quando veio o material Bock, joelho, pé e etc., aí já fomos conhecer o peçacho, que não tinha, né? Não, os joelhos eram de madeira. O joelho de madeira. Aí o alumínio acabou. Eles continuaram, mas eu terminei com o alumínio. Por isso que eu digo que a ortopedia americana já começou com a madeira. Não passou pelo alumínio. Não passou pelo alumínio. Então isso é uma coisa mais antiga ainda, né? E antes dos anos 60. A ortopedia americana começou nos anos 50, né? Com o meu pai, né? Se bem que ela já era de outros donos antes da Segunda Guerra Mundial, que na época não faziam prótese, faziam só palmilhas e aparelhos. Então, assim, a ortopedia americana começou já com as próteses com encaixes em madeira, pés feitos na própria oficina, e o Jovino já veio de uma coisa anterior, que era o alumínio, né? Sim. E você continuou com o alumínio, aí partiu depois para madeira, mas aí já existiam os joelhos pré-fabricados, joelhos com freio, só para você ter uma ideia, já existia. Joelho com bloqueio e os pés articulados e sacha, que já vinham prontos. E isso facilitou absurdamente, né? Sim. Bom, aí você estava na Santa Casa. E aí, você trabalhou lá quantos anos? Trabalhei lá 4 anos. E de lá você foi para onde? Lar Escola São Francisco. Lar Escola, que não existe mais. E lá você trabalhou quanto tempo? 7 anos. E você fazia o que lá? Tudo. Tudo é o quê? Inclusive cadeira de rodas. Mas era o quê? Prótese, órtese? Prótese, cadeira de roda, andador, muleta. Quando eu fui para lá, eu só confeccionava calçado ortopédico para a meninada interna. E com a minha chegada, aí nós fomos trocando ideia, conversando. Eles terceirizavam as ordens para o Luciano Alberto. Que ainda existe, os irmãos Alberto. E Santa Casa, por isso que eu fui para lá. Eles me conheceram na Santa Casa. Entendi. E aí você introduziu as próteses e as órteses lá. Exatamente. Tá? E as órteses lá ainda eram forjadas. Ainda eram forjadas. Não tinha nada de modular. Não. E as próteses eram como? De madeira? Eram madeira. E o pé já comprava tudo pronto? Comprava pronto. Do Steiner? Do Steiner. E depois passamos a comprar da Tima. Tima também, que é uma importadora. Ela importava da Autobock, é isso? Autobock. E aí começou a entrar joelhos e pés da Autobock? Da Autobock. Em madeira. Foi quando começamos a usar o joelho Jupa. Até então, ou era livre ou era com bloqueio. Isso. Quando veio o joelho Jupa, foi uma novidade, um avanço e tal. Claro. Isso foi anos... Que anos foi isso? Eu fui para lá em 61.
Fiquei lá até Isso foi para lá, 68. Isso foi para lá dos anos 70, tudo isso. Pois é, 68. Porque eu cheguei ao Brasil em 85, nós já fazíamos próteses modulares, bastante, mas tinha ainda joelho-jupa. Então eu acredito que os anos 70 e até o início dos anos 80 usou-se muito joelho de madeira, joelho-jupa. Sim, Né? sim. E qual foi a primeira prótese modular que você... Quando é que você começou a trabalhar com a modular? Eu não me lembro exatamente. Eu me lembro que antes da modular, eu fiz um curso promovido pela Associação dos Fisioterapeutas. Eles trouxeram 2 professores da Escócia para ensinar. O Monrose. Não era que deu aula na CD? O Monrose, ele é especialista em colete. Ah, tá. E esse das próteses, abaixo do joelho e acima, um era Morgan. Não precisa lembrar o nome. Também não dá para lembrar tudo, né? Mas eles deram a gente algumas noções de PTB. Acabei, Os encaixes na época era a PTB, que foi a primeira prótese curta, né? Porque antigamente você usava com coxal, todas. E a primeira prótese curta foi a PTB, que surgiu no início dos anos 60, né? 60. E era laminada na época? Não, era madeira ainda. Era madeira ainda. Entendi. E depois disso que a gente foi... que aí que veio o processo de laminação, mais ou menos 65, 66. Aí surgiu a laminação, que na época, pessoal, era com araldite, né? Era epóxi. Que hoje, depois de tudo, essas resinas acrílicas, o poliéster que a gente ainda usa hoje, resina acrílica especial para ortopedia técnica, já existe um pessoal na Europa e Estados Unidos que estão usando uma resina epóxi especial para uso dentro da ortopedia técnica. Só para que vocês tenham a noção, os pés de carbono hoje, eles são todos feitos com resina epóxi, né? Mas, Jovino, me fala, você continuou então no Lar Escola durante quanto tempo? Fiquei 7 anos lá. E saí de lá para abrir a especialista. Aí você fundou em que ano a especialista? 66. Em 66, pessoal, o seu Jovino fundou a sua própria ortopedia especialista. E continuei no Lar Escola, porque eles não achavam uma pessoa para me substituir. Ah, você continuou lá. E fazia meio-dia no Lar Escola e meio-dia na especialista. Puxa vida. Me fala uma coisa, na época que você trabalhou, vamos voltar um pouquinho, na Santa Casa, que ortopedias existiam que você conhecia, que faziam prótese órtese? Giovannini, era o Giovannini, americano. Manrico Giovannini. Nossa, esse Foi substituído pelo filho, pelo Pedro. Pelo Pedro Manrico. Olha, eu acho que a ortopedia do Manrico é antes da Segunda Guerra Mundial, anos 30. Sim. Né? Eu não me lembro, mas é antes. Porque o Pedro Giovannini, que faleceu alguns anos antes do meu pai, o Giovannini era mais velho que meu pai, né? Então, meu pai hoje teria 98 anos, o Giovannini deveria ter mais de 100 hoje. Então, imagina, o pai dele, Manrico, deve ser anos 30, ortopedia. Sim. O que mais que tinha? Espada Vecchia. Espada Vecchia, olha só onde era a Espada Vecchia. Rua das Flores, próximo à Praça Clóvis. Olha isso, e o Giovannini era lá, do lado da Santa Casa. Lá General Jardim. General Jardim, isso mesmo. O que mais que tinha? Tinha o Klein. Ortopedia Klein, que até hoje existe, mas não tem mais ortopedia técnica, na Consolação também. Sim. E eles faziam prótese e tudo lá. Ele era especialista em colete. Em colete. Davi Sorrente também. Davi Sorrente, olha isso. O que mais? Tinha 2 Giovannini, tinha o Pedro. Não, e o pai? Não, uma outra empresa. Sim. O dono dessa empresa era primo do Manrico. Ah, que eu nem conheço. Eu conheci ele era ali em frente ao cemitério da Consolação. Sei. Puxa vida, hein? Aí tem o Ortopedia Americana, que era antes dos anos 50, mas com o meu pai depois dos anos 50, né? Sim. E você conheceu meu pai quando? Quando foi a primeira vez que você conheceu meu pai? Foi numa reunião, não lembro o ano, numa reunião
no CRP eles tinham uma... Centro de Reabilitação Profissional. Foi muito forte e foi uma coisa que dá saudades porque funcionava muito bem. Sorte dos amputados e pessoas portadoras de deficiência física. Hoje, infelizmente, a gente retrocedeu muito. Mas, enfim, que ano que foi mais ou menos? 67. Então, 67, tá. Nessa época, que ortopedias já existiam em São Paulo? Espada Vecchia, como eu já disse, os dois Giovannini. Os dois Giovannini, Espada Vecchia, o Klein, ortopedia americana, você, Davi especialista, Sorrente. Davi Sorrente. O Davi era mais especialista em coletes. E a Germânia existia já? Não. Não existia. Bem depois. Né? Bem depois. E aí... E tinha as públicas da Santa Casa. E Santa Casa que fazia prótese órtese, Santa Casa tinha oficina. E o Hospital das Clínicas. E o Hospital das Porque a Clínicas. oficina do Hospital das Clínicas era considerada a melhor da América A melhor do Sul. da América do Sul era da Hospital. Ela existe ainda, menor hoje. Trabalha pelo SUS, né? Mas ela ainda existe. O Né? carregador na época era Farina. Farina, olha só. Era um cara exigente. E o médico-chefe lá era quem? Talibert. Taliberti, isso. Bucolini era da reabilitação do SESI. Do SESI. Esse é. Bucolini tem até um livro, né? Tem. Tem um livro, um médico, Fisiatria. era um médico fisiatra. Bom, aí vieram a nova turma, aí, anos 70, surgiram outras ortopedias, né? Sim. Mas me diga uma coisa, fora de São Paulo, você tinha conhecimento de alguma outra ortopedia? Nos anos 60, 70? Não é? Sorocaba. Ah, não, isso é São Paulo. A se diz estado? É, Não. Não conhecíamos. não. Então, isso é por quê? Porque não existia uma associação. Não existia associação, então as pessoas não se conheciam. As pessoas começaram a se conhecer quando? Quando surgiu a Botec, em 88. Um pouco antes da BOC. Tá, sim, então a gente não pode esquecer que a Autoboc começou no Brasil, no Rio de Janeiro. Dava né? os cursos e a gente ficava... Dava os cursos e a gente conhecia, mas eram poucas pessoas que iam, né? Pouca. Aí ela ficou uns anos lá e veio aqui para São Paulo. Aí sim, as coisas começaram a melhorar, as pessoas começaram a se conhecer. Agora, conhecer de fato foi depois do surgimento da Botec em 88. Exato. Aí sim, com os congressos e cursos. E Jovino, me diga uma coisa. Aí você começou a fazer as próteses modulares, né? Sim. Tá? Já na ortopedia especialista, que é a tua ortopedia. Sim. Na época, eu diria anos 80, eu até me lembro que eu já fazia parte, né? Existia muita ortopedia aqui em São Paulo, né? Sim. Então existia especialista, americana, que era nossa, a Germânia, a Vertical, a Biomecânica, Biomecânica. a Tevere, o que mais? O Giovannini ainda existia. A Dilepec lá atrás só fazia aparelho, era Pejim. A PGE, mas aí já ela surgiu depois, né? Hoje ela é fabricante de componentes. Aí fora de São Paulo, você se lembra? Em Sorocaba, Nolé, mas Nolé foi mais... É mais nova, né? Nolé. Não é dos antigão. Não é- Ao menos do meu conhecimento. O que mais tinha? Em São Paulo. Não, fora de Ah, Sorocaba, fora do estado, Campinas. Não, Campinas eu não conhecia ninguém. Porque eu Vim conhecer com a ortopedia, uma das antigas lá de São Paulo, Milton Matias, mas Milton Matias já é mais novo. É mais. José Antônio Carvalho também, são ortopedias mais novas, né? Sim. Enfim, o que a gente sabia era que fora de São Paulo tinha ortopedia antiga no Rio de Janeiro, o seu Maier, né? Se lembra dele? Lembro. Né? Lembro. E tinha ortopedia no Sul também, né? Da família Blumenthal. Então, parece que o avô aí do Jair, e a mais antiga era do Rudi. Se eu não falar o nome dele, ele vai brigar comigo, né? Rudi Wiesbauer, ortopedia Wiesbauer de Porto Alegre, antiquíssima. Mas a gente, por isso que eu digo, a história é importante, a gente tem pouco conhecimento da nossa história profissional, né? Sim. E por isso que eu estou aqui trazendo o Jovino, né? Para contar alguma coisa, né? Aí, Jovino, você trabalhou quantos anos com a ortopedia especialista? 55.
50 só na especialista. E aí você passou tudo, né? Desde prótese de alumínio, prótese de madeira, modular, os braços e mãos mecânicas e estéticas para mioelétrica. E aí você começou também o martírio das licitações públicas, né? Que na verdade é um absurdo, né? País de primeiro mundo isso não existe, né? Mas aqui continua existindo, o que claramente prejudica a pessoa portadora de alguma deficiência, é muito ruim, enfim, né? Pelo menor preço. Bom, isso é um outro assunto, né, Jovino? Menor preço e menor qualidade. E menor qualidade. Infelizmente, continua assim ainda hoje. Mas, Jovino, me conta uma coisa. Então, você trabalhou 55 anos lá, você chegou até a época das próteses mioelétricas, joelhos computadorizados, passou por tudo isso desde o início, imagina, onde você fazia os pés na própria oficina, o joelho, que coisa louca, gente. Então imagina o que esse homem tem de habilidade nas mãos, o que hoje a necessidade disso diminuiu muito, né? Porque hoje você tira o molde, modela, lamina, e logo, Jovino... 3D. Não, já tem 3D, né? Mas logo você vai ter na oficina. Você vai escanear o coto do paciente ou a perna do paciente, vai jogar no computador, o computador já vai imprimir a peça pronta para você. Você só vai encaixar o pé, ou enfim, né? As coisas vão... Isso vai acontecer. Com né? certeza. E você é um cara que passou por todos esses momentos da ortopedia técnica. Hoje... A gente se reencontrou, eu sou fruto continuo da ortopedia americana, e nós esquecemos de contar que você na pandemia, a tua família, por você já ser um velhinho, a ortopedia, a família resolveu fazer o que com você? Me expulsaram daqui. Expulsaram o homem daqui, ele fechou a ortopedia e foi morar na fazenda, uma fazenda de gado leiteiro, ele se tornou um fazendeiro. E aí, um belo dia, eu recebo um telefonema da nossa gestora da Botec, Lucy, que sabe o carinho que eu tenho pelo Jovino. Falou, olha, eu tenho uma surpresa para você. Falei, o que é? Fala, Lucy. Eu vou botar no telefone o Jovino. Oh, tô aqui de volta, cansei. E a gente conversou, trocamos. E no final ele falou, olha, se você tiver um servicinho, aí eu já notei que ele tava... com sangue nos olhos, com vontade de voltar, né, Jovino? Com certeza. E, coincidentemente, um mês depois, a gente conversou, liguei pro Jovino, vem pra cá, e nós estamos aí, vai fazer quase um ano, né? Faz um ano. O Jovino, 87 anos de idade, olha, uma fortaleza, um profissional que conhece tudo profundamente, né? Também das coisas novas, né? O Jovino também é um cara... que trabalhou todas com as próteses modulares, mioelétricas, né? Sim. E me diga uma coisa, Jovino, e qual é o que você pensa ainda no futuro? O que você pretende fazer? O meu pensamento é assim, eu estando com juízo razoável, inteligência e as pernas conseguindo me levar onde eu quero ir, vou trabalhar. Vai continuar trabalhando. Pessoal... Para mim faz bem. Pessoal, isso é importante. Um homem de 87 anos ainda planejando o seu futuro é incrível, porque é exatamente isso que mostra que ele está vivo. Claro. Porque a pessoa, e aí, o que você vai fazer? Já tô com 70, com 60, 80, eu não tenho muito. E aí, 8,7, o cara tá aí com uma força... trabalhando, muito legal isso, né, Jovino? E assim, as novidades tecnológicas dentro da nossa profissão estão vindo, né? Sim. A gente sabe disso, estamos prontos para isso. Uma delas que é uma curiosidade, quando começou a história de cadeiras de roda adaptada, aqueles indivíduos que não conseguiam sentar, ficar sentado. De fazer o sitting, né? E aí? E não tinha essas máquinas fabulosas que fazem as cópias. Você escaneia e a máquina faz. E a máquina faz a cópia. A gente fazia aquilo lá na mão. Mas você sabe que hoje também faz na mão. Tem ortopedias que tiram molde de gesso igual você e fazia na mão.
Mas a tecnologia mais moderna escaneia e a máquina faz. Mas o homem continua trabalhando. Assim como, por exemplo, o colete, um dos coletes, né, o que todo mundo fala 3D, que na verdade 3D não é o colete, é a técnica que se usa, o Rigocheneau. O Rigocheneau, ele é feito na mão. Começou a ser feito na mão. O cara tira o molde, o cara modela, e depois é que entrou o sistema computadorizado. Você escaneia, modifica tudo dentro do computador, né? E isso vai acontecer também, né, Jovino, com as próteses. Já está acontecendo, né? E o futuro é uma coisa que a gente prevê, né? A gente vai fazer depois uma entrevista, um trabalho sobre essas tecnologias, né, novas e o futuro da ortopedia técnica, onde a coisa está muito clara. Os profissionais serão muito menos. A ortopedia, de repente, terá um fisioterapeuta, um atendente, um ortesista-protesista que vai escanear o coto, a perna do paciente, aquilo vai pro sinterizador, que hoje você não faz mais nem impressão 3D, é sinterizador, sistema moderno que não tem ainda no Brasil, muito legal. E a peça sai pronta, você adapta no paciente, tem que, claro, ter conhecimento, né, Jovino? Claro. Tá? Claro. Eu não troco o conhecimento de Jovino por nenhum cara que saiu agora profissionalmente, um cara moderno, eu não troco. Porque o conhecimento de quem trabalha com a mão não é porque o trabalho é mais difícil. É porque a experiência no amputado e no paciente que utiliza prótese, órtese, ele continua sendo igual. Nada disso mudou. O paciente vai ter que andar e se reabilitar com a órtese moderna ou com a órtese prótese de 60, 70 anos atrás, com limites, mas o profissional tem que ter o conhecimento, não é? E é isso, Jovino. Então, olha, bacana, legal saber que você tá aí, tá firmão, né, com a gente aí. Espero que essa entrevista sirva de um início de muitas outras que a gente possa depois mostrar, quem sabe, eu já não estando mais aqui, nem o Jovino, mostrar para as gerações do passado o que foi, né? Até num ambiente aí de ortopedia, que bem clássico, né? Tudo bagunçado, né? Mas é isso, bacana, Jovino. Foi um prazer aí enorme ter falado com você. Né? Meu. Você tem mais alguma coisa para falar? Algum recado para dar? Bom, me lembro agora de um detalhe que não dei muito ao caso, mas na transição de madeira para laminado, teve muito usuário que tiver dificuldade para aceitar aquilo lá. Entendi. Algumas pessoas perguntaram, você faz de madeira ou você faz de plástico? De plástico. Isso são coisas próprias da profissão, né? Pessoas que utilizaram uma técnica mais antiga, né? Claro. Elas às vezes querem continuar usando. Às vezes é assim que tem que ser. Outras vezes não, porque a tecnologia moderna muitas vezes traz muitos benefícios, né, para o paciente, né? Então é isso aí, Jovino. Olha, é um prazer enorme estar aí conversando com você. Eu espero que a gente continue muitos anos juntos, se Deus quiser. O futuro a Deus pertence. Claro. Né? E eu espero que estejamos juntos nos próximos 20, 30 anos, se Deus quiser. Muito. Um grande abraço, Jovino. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Aqui com meu amigo, nunca pensei, imagina, eu conheço o Jovino há tanto tempo, nunca imaginei que a gente fosse estar junto, grande companheiro, grandes conversas que a gente tem junto, e atender pacientes junto com o Jovino é um privilégio. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado.